desfalques seríssimos, a gente pode apontar, contra um adversário que, muito pelo contrário, vai sem muitos desfalques. Apenas um jogador não joga pelo Mirassol contra o Sport, nessa próxima sexta-feira, às 19 horas, no estádio lá do interior paulista, onde a gente não costuma ganhar não, né? Inclusive a última vitória do Sport no interior paulista, para quem não sabe, foi na Série B em 2019, naquela vitória que o Sport... acho que a vitória do acesso, vamos dizer assim, né? Porque encaminhou demais o Sport para o acesso contra o Botafogo de São Paulo, né? Lá no interior paulista por 2-0, gols de Guilherme e Elton. E o gol de Elton foi assistência de Guilherme. O que jogava naquela era, o que jogou em 2019 Guilherme foi um absurdo. Mas, gente, o assunto é só um que a gente tem que tratar aqui. Está se aproximando o dia do jogo. Hoje é terça-feira. Há 2 dias a gente encara o Mirassol nesse jogo fora de casa, uma sequência de 2 resultados, de 2 jogos. Um já foi, perdemos. Novidade, né, para o Sport fora de casa. E agora tem esse jogo contra o Mirassol de uma extrema importância absurda. Talvez, em caso até de empate, o Sport pode sair do G4. Oxe, Nicolas, o time hoje é vice-líder, mas pode sair do G4 em caso até de empate? Pode. Por que não? Pode sim. O Atlético Goianiense joga, aí a gente não tem tanto. O Atlético Goianiense joga em casa, né? Tem Juventude jogando, tem Guarani jogando. A gente tem Novo Horizontino jogando também, né? Que joga amanhã contra o Atlético Goianiense. Enfim, é uma rodada que mais uma vez pode beneficiar o Sport, até o Sport perdendo, porque o Sport perdeu para o Ceará, mas a rodada inteira ajudou o Sport, porque se o Sport tivesse vencido o Ceará fora, o Sport hoje com certeza estaria numa situação massa para esse jogo contra o Mirassol, pelo menos. Nesse momento o Sport está numa situação muito ruim de campeonato, de tabela e de sequência de resultado e de futebol jogado. Se é que é futebol a gente pode chamar, porque o que o Sport joga não é mais futebol. Então, na reta final de Série B, faltando 4 jogos, sexta-feira depois, vai ficar faltando 3, o Sport chega numa decisão inenarrável contra o Mirassol. O problema disso é porque é fora de casa. O problema disso é que o Mirassol é muito bem treinado pelo Mozart, ex-CSA, ex-Cruzeiro, para quem não conhece o Mozart, que já veio para cá, para Recife como técnico do Mirassol, começou a temporada aí. É um bom técnico, conhece o time do Sport, já, né, inclusive aqui na Ilha do Retiro foi um ponto que o Sport desperdiçou, foi um jogo que o Sport desperdiçou, 0-0, estava também na Ilha do Retiro, fiquei pé da vida com aquele resultado que eu sei que, né, faria falta, está fazendo falta nesse exato momento, né, gente? Então, é um jogo em que o Sport não vai poder contar com Fábio Matheus, Felipe, Ronaldo, porque Ronaldo, ele que assim, não, já que eu não vou ajudar, eu vou atrapalhar um pouquinho. No banco, foi expulso contra o Ceará, todo mundo sabe. Quem não sabe, tô dizendo, foi expulso. Então, são 3 volantes que o Sport não vai poder contar: Felipe, Fábio Matheus e Ronaldo. Felipe, Fábio Matheus, esses titulares na partida contra o Ceará. Visando a partida contra o Mirassol, o Sport dificilmente poderá contar com Sabino. Veja só a bronca. Mas Chico foi bem. Sabino não jogando. Mas ele entrou muito bem no jogo. Eu particularmente não tenho nenhuma confiança em Chico. Tanto faz ele fazer 1 ou 2 partidas boas, como... Aí não sou eu que estou dizendo, é o próprio futebol do Chico que diz isso. Eu não tenho confiança, mas... dá César o que é de César. Fez uma partida boa quando entrou no primeiro tempo ainda ali contra o Chapecoense na ilha, e fez uma partida boa, pelo menos segura, contra o Ceará. Mas perdeu de todo jeito o Sport, levou 2 gols de todo jeito, Denis falhando, enfim. É uma bagunça que se tornou o Sport hoje. Então, gente, se a gente olhar pra cá, o jogo contra o Mirassol vai de um... Assim, é o que eu sempre digo, né? É o jogo do acesso. É o jogo que passa pelo acesso. E porque imaginem só comigo aqui, eu e tu e eu, nós, aqui no nosso canal. Se o Sport não tivesse vencido a Chapecoense em casa, onde o Sport estaria nesse exato momento? Dá pra entender? Então, o acesso também passou por aquele jogo. O acesso também passou pelo jogo do Ceará. Porque em caso de uma vitória contra o Ceará, o Sport estaria bem localizado, né? Bem à vontade na tabela ou não? E esse jogo contra o Mirassol, não é outro que vai passar, não? Porque em caso de derrota, o Sport sai do G4. Em caso de empate, o Sport pode sair do G4. E em caso de vitória, também é um jogo em que o Sport vence e o Sport vai para dentro da sua casa jogar com o seu torcedor num confronto mais do que direto, um confronto colado de equipes. Um lado, Jair Ventura com o Atlético Goianiense, e do outro lado, Anderson Moreira com o Sport. Só que, se o Sport perde o jogo do Mirassol, o que não é difícil, porque é bastante fácil, diga-se de passagem, aí sim o Sport vai querer demitir Anderson Moreira, porque não vai trazer Anderson para o jogo contra o Atlético Goianiense aqui.
Porque se trazer vai ser muito pior pro Sport. Aí vão querer dar uma resposta pro torcedor já se o Sport perder o jogo contra o Mirassol. Aí o peão vai piar, vai ter boca pra assoviar, viu? Porque se o Sport perde pro Mirassol e demitem Anderson Moreira, aí o negócio vai prestar aqui não, viu? Não vai prestar não. Porque já teve tempo pra demitir, contra o Ceará já era pra ter demitido. Vão levar ele pra mais um jogo que nem ele tem uma confiança que vai melhorar o time, porque ele não tem. Porque ele tem semanas e semanas e semanas e semanas pra treinar o time, pra detalhar jogadas, pra construir algumas coisas, pra botar a borrachinha nos erros, né? Pra corrigir, e ele não consegue. É o tempo todinho as mesmas coisas. O Sport não melhora, o Sport regride, o Sport evolui com o técnico hoje atual. Anderson Moreira é o nome da fera. Então, nesse momento, se o Sport perde pro Mirassol na sexta-feira, vão querer demitir Anderson. Aí eu quero ver, porque, olha, eu não vou aguentar não, viu? Eu não vou aguentar não. Porque chega de amadorismo, chega de querer dar resposta em cima da hora. São casos e erros reincidentes que eu sempre tô batendo na tecla aqui, que muitos lá de dentro não aprendem. E o torcedor não é feito de palhaço e não vai ser feito de otário nesse exato momento não, querido, viu? Não vai ser feito não. Porque já era pra ter demitido o Anderson Moreira há muito tempo. Só que essa diretoria tem medo de demitir Anderson. Muito por causa que é Anderson de dizer... Ah, o Anderson... como é o nome? Entendeu? Vai gaguejar lá pra demitir Anderson. Não consegue não. Tem medo. E outra, né? Tem medo que alguns jogadores achem ruim. Tem medo que alguns jogadores digam assim, não, pelo amor de Deus, né? Não vou não. Olha, se demitir ele, já sabe, viu? Tá ligado? Então, assim, falta presidente que tem pulso, falta diretor que tem pulso, falta executivo que tem pulso, falta vice-presidente que apareça mais e que esteja no dia a dia do clube. 4 personagens num carro-chefe, que é o futebol, são de extrema importância pro dia a dia do futebol. Porque o time está vivendo dentro de uma tabela de classificação de um campeonato nacional. Rapaz. Meu Deus. Até quando? Vai faltar voz. Até quando? A gente vai ficar nesse dilema. Até quando? Meu Deus. É o Sport que faz isso, cara. É o Sport. É inenarrável. Eu tava conversando com outras pessoas ontem, assim, gente. Aonde que a gente esperava um Sport jogar o que tá jogando, viver esse dilema numa reta final do campeonato? Se a gente viu o Sport de 5, 6 meses atrás, a gente não esperava isso. Mas chegou à tona. Mas quem deixou isso chegar foi o técnico do Sport, mas muito culpa da diretoria de futebol, que não demitiu. Aí eu vejo o que eu estou dizendo a vocês. Se o Sport perder do Mirassol, vão querer demitir Anderson Moreira. Mas vão estar completamente errados, porque o tempo de demitir já passou. Inclusive no jogo contra o Ceará, que tinha assim, uma semana para contratar um novo treinador, para jogar contra o Mirassol, um gás novo, tudo novo pro jogo do Mirassol, eles vão estagnados, eles vão com o que tem de pior, eles vão com o que está ruim no clube. São pessoas que não pensam no clube, na instituição, no que o Sport pretende, precisa e quer fazer e tem que fazer para subir. Eles não pensam nisso, porque o argumento que eles colocam é, não, eu vi Jorge Andrade ontem, não, porque como é que a gente vai dizer isso que a gente só depende dos nossos resultados, a gente não depende do resultado de ninguém, não. Isso é uma burrice, uma tolice das maiores que eu já vi no futebol. Porque um cara dizer um negócio desse, só se ele não está vendo, só se ele não está enclopado dentro do que o Sport vive no campeonato. Só se ele está em Miami, vivendo outra atmosfera de vida, enquanto a gente está aqui, né, suando para a Pelé do Retiro, apoiando o Sport Clube do Recife, sofrendo, cantando, vibrando, criticando, ficando maluco com o esporte, e esse cara não tá vendo. Não é possível. O cara dizer que só depende do clube, só depende da gente. Porra, pelo amor de Deus, se dependesse só da gente, a gente nem estaria no G4 mais, cara. Nem no G4 a gente estaria mais. Então assim, é um absurdo atrás de absurdo, e ninguém é obrigado a ficar ouvindo essas merdas não, irmão. Ninguém é obrigado não, de verdade, meu, com todo respeito ao profissional. Mas o trabalho não é bom. E tem que ser dito, vai uma opinião minha, vai uma crítica minha. Tá bom? E nem é crítica construtiva mais não. É crítica desconstrutiva mesmo. Que não é pra construir mais nada, que não tem tempo pra construir mais nada. A verdade tem que ser dita. Dá a César o que é de César. Comigo é 8,80. Eu vejo ou falo. Tem isso não. E nesse momento estão fazendo nada para melhorar o clima do esporte, nada para melhorar o futebol do esporte, nada para melhorar e facilitar o acesso do esporte. Mantém um técnico que não era para estar aqui mais, que já pediu para ir embora mais de 2 vezes e a diretoria não quis que ele fosse, tá certo?
tempos atrás, na segunda janela de transferência, não trouxe jogadores à altura do Sport e sabiam que ia perder. Anderson foi pra coletiva dizer que, não, mas a gente perdeu o Cariús, a gente perdeu o Juba. E foi de uma hora pra outra, foi. Não dava pra contratar, não, foi. Aí tu quer falar isso pra mim, Não, meu amigo, eu tenho argumento, viu? Tenho, porque eu já vinha falando aqui nesse canal. Pode botar os vídeos aqui. Muitos dias antes de abrir, de chegar a julho, da segunda janela de transferências, junho, maio, já vinha dizendo, opa, tem que contratar. Sport, se a palavra com o jogador, contacta, né? Não contrata, contacta jogador pra ver o que tá se passando. Traz jogadores à altura, vai na Série A, jogador que tá encostado. É um Sport que vai subir, que tá pra subir aí. É um jogador que vai também ter realmente uma visibilidade. Mas não. Michel Lima, João Peglo, foi esses jogadores que o Sport trouxe. Aí eu vou aplaudir? Não. Comigo não é assim não. Comigo o peão vai piar. Eu quero só esperar esse jogo de sexta-feira contra o Mirassol. Eu quero só ver. Porque, meu filho, é bronca, minha gente, é bronca. Cheiro no coração, daqui a pouco a gente volta, tem mais vídeos, aqui no nosso canal é assim, vai ser dias assim desse jeito, dilema, quantos momentos durante esse ano a gente passou aqui com semanas leves, né? Não, mas infelizmente o Sport, a diretoria, o técnico, o jogador, faz isso com o torcedor. É semana pesada atrás de semana pesada, esperando, e claro, já esperando uma derrota como resultado do clube. É o que o Sport se tornou. Fazer o quê? Tamo juntão, daqui a pouco a gente volta, fica aqui, tá?